Na número 3, pede para você simplificar essa expressão. Toda vez que pede para simplificar alguma coisa, você precisa manipular isso aí até chegar em uma dessas alternativas. Bom, vamos começar. Aqui, nessa primeira parte, você está vendo a raiz da divisão. A raiz da divisão é o mesmo que a divisão das raízes. Mesma coisa para o segundo. A raiz da divisão das raízes. Mesmo aqui embaixo. Ok. Agora você tem uma subtração entre duas frações. Mesmo que essas frações sejam muito complicadas. Para subtrair duas frações, você precisa que elas tenham o mesmo denominador. Qual o denominador comum entre raiz de y e raiz de x? Cara, isso é muito difícil de definir, porque eu não sei quem é o y e não sei quem é o x. Então, eu vou simplesmente multiplicar essa aqui por raiz de x. Se eu multiplicar embaixo, eu preciso multiplicar em cima. E essa aqui eu vou multiplicar por raiz de y. Paciência. No caso dessa fração que está aqui embaixo, nessa subtração dessas duas frações, o denominador comum, de novo, não sei quem é raiz de y, muito menos quem é raiz de x, então eu vou simplesmente multiplicar essa primeira por raiz de x. E essa segunda por raiz de y. Tudo bem? Vamos ver como que isso fica. Raiz de x vezes raiz de x é uma coisa vezes ela mesma, então fica ela ao quadrado. E quem que está embaixo? Bom, quem está embaixo é raiz de y vezes a raiz de x. Menos uma coisa vezes ela mesma. É ela ao quadrado. Aqui embaixo você vai ter a raiz de x vezes a raiz de y. A ordem dos fatores não altera o produto, tudo bem? O traço vai ficar um pouco mais embaixo. Deixa eu apagar isso, ficou muito feio. Na parte de baixo, você vai ter, então... Eu tô com dificuldade de fazer traços hoje, credo. Raiz de 1 é 1. 1 vezes a raiz de x é a raiz de x. E embaixo você vai ter raiz de y vezes a raiz de x. Ok? Menos raiz de 1 é 1 vezes a raiz de y, fica a raiz de y. E embaixo você vai ter raiz de x vezes a raiz de y. Tudo bem. Agora que os denominadores estão iguais, a gente pode simplesmente subtrair os numeradores. Bom, aqui tem o índice 2, essa raiz, assim como nessa aqui, está elevado a 2. A potência tem expoente 2 e aqui tem o índice 2. Eu posso simplificar. Certo? Aqui não tem como fazer nada. Então, em cima, nessa primeira parte, vai ficar x menos y. E o denominador comum é raiz de x vezes a raiz de y. E isso continua sendo dividido por raiz de x menos a raiz de y. Não tem o que fazer. Raiz de x menos a raiz de y. E o denominador comum, que no caso aparece aqui e aqui,
é raiz de x menos a raiz de y. Divisão de duas frações. Você vai conservar a primeira, que é x menos y, sobre raiz de x vezes a raiz de y, multiplicado pelo inverso da segunda. Raiz de x vezes a raiz de y. Percebi agora que, em vez de colocar um vezes, eu coloquei um menos. Incompetência. Aqui é multiplicação, porque o denominador comum é raiz de x vezes a raiz de y. Só copiei. Então, o inverso dessa pessoinha aqui. Raiz de x menos a raiz de y. Bom, aqui raiz de x com raiz de x, raiz de y com raiz de y, eu posso simplificar porque está multiplicando. Aqui eu não posso simplificar porque é uma subtração. Então, vai ficar x menos y sobre raiz de x menos a raiz de y. Aí você vem nos resultados e não encontra o que eu estou dizendo. Aqui você precisa racionalizar. Racionalizar é quando uma coisa está dentro da raiz, você multiplica ela para poder simplificar da seguinte maneira. Vamos supor que você tivesse uma raiz quadrada de 2. Você multiplica ela pela raiz quadrada de 2, porque aí vai ficar 2 vezes 2 é 2 elevado ao quadrado. E aí você pode simplificar e o 2 sai da raiz, certo? No caso desse denominador, não tem como você fazer algo parecido com isso aqui, porque, enfim, não é uma coisa só, é uma subtração. Quando você estiver diante de uma subtração ou de uma soma de duas coisas que não sejam números inteiros, que no caso aqui você não conhece quem é x, você não conhece quem é y, então não é uma simples conta. Você vai pensar no produto da soma pela diferença. A soma pela diferença. A soma pela diferença é o mesmo que a diferença de quadrados. Então, você vai pegar o primeiro e vai elevar ao quadrado menos o segundo elevado ao quadrado. Como que eu sei que isso aqui é o produto da soma pela diferença? Porque aqui você tem uma diferença e você vai multiplicar pela soma. Então, multiplicar aqui em cima também pela soma. Porque o que você multiplicar embaixo tem que multiplicar em cima. Quando você fizer isso, vai ficar o produto da soma pela diferença. E como que você resolve? Você resolve isso usando a diferença de quadrados. Se você fizesse chuveirinho, ia dar certo? Sim, ia dar certo. Vai chegar nesse mesmo resultado aqui. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tudo bem? Então, você vai ter x menos y vezes raiz de x mais a raiz de y. E embaixo, como eu disse, vai ficar, no caso, a diferença de quadrados. São dois produtos notáveis, tá? Como aqui tem índice 2, está elevado a 2, pode simplificar. Aqui também tem o índice 2, elevado a 2, pode simplificar. O resultado disso é x menos y. Então, aqui embaixo fica simplesmente um x menos um y. Opa! Tem x menos y aqui, x menos y aqui, e aqui existe uma multiplicação. Como está multiplicando, eu posso simplificar esses dois parênteses que estão repetindo. De modo que vai sobrar apenas raiz de x mais raiz de y. E isso tá na letra D. Então,
Essa parte aqui é uma das mais complicadas, que é a parte de racionalização, quando não é um número inteiro de fácil visualização, né? Porque no caso x eu não conheço e o y eu não conheço. Quando envolver, então, uma soma ou uma subtração, você está querendo fazer o produto da soma pela diferença. Porque quando você fizer a soma pela diferença, você vai fazer elevar os dois ao quadrado e subtrair isso. E quando você elevar ao quadrado, vai sair da raiz, que é justamente o que você quer. Você quer que este número saia da raiz. E para ele sair da raiz, você tem que elevar ao quadrado. Acontece que ele não estava sozinho, ele estava sendo subtraído de um outro número. Então, você precisa usar este produto notável. Então, os produtos notáveis que nós usamos foi o produto da soma pela diferença, que é resolvido utilizando a diferença de quadrados. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, essa foi a questão 3.